O evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra em São Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. É um evangelho muito conhecido de todos nós, que é a história do encontro de Zaqueu com Jesus. Nesse dia, Jesus tinha entrado em Jericó e ele estava atravessando a cidade. É interessante que nós temos que perceber que São Lucas quer mostrar que Jesus está fazendo um caminho, um itinerário, que tem um destino. Assim também é a nossa vida. Desde quando nós nascemos até o final da vida, nós estamos fazendo um caminho, um itinerário. Só que não é um caminho qualquer. Tem gente que leva a vida de uma forma qualquer. O caminho que o cristão faz é para se encontrar um dia com Jesus. É um caminho que o seu destino final é se encontrar com Ele. Para nós não tem outro caminho. E Jesus está caminhando para Jerusalém. Lá ele vai ser preso, entregue, condenado à morte, flagelado, pregado numa cruz. Então, quando o Evangelho conta que Jesus passa por Jericó, Jericó é uma cidade que fica a 27 quilômetros de Jerusalém. É um caminho obrigatório. E ele estava atravessando a cidade. Olha, faz nos lembrar até aquela passagem do Antigo Testamento de Jonas, que ele atravessa a cidade de Nínive para converter os ninivitas. Então Jesus, naquele dia que ele estava atravessando a cidade, lá havia um homem chamado Zaqueu. Esses dias atrás nós ouvimos que Jesus entrou num povoado, só que o povoado não tinha nome. Hoje tem. Jesus entrou em Jericó, onde havia o Zaqueu. Ele era cobrador de impostos, ou seja, ele era chefe dos cobradores de impostos, portanto tinha um cargo muito alto e era muito rico. Então vamos lembrar, quem são os cobradores de impostos na época de Jesus? É também um judeu, só que trabalha para o Império Romano. Então, para os judeus, um cobrador de impostos, ou pode ser chamado de publicano, é uma pessoa desprezada. Ele serve o império, ele é detestado pelo povo e ele é considerado impuro. Tudo isso é as características externas do Zaqueu. É o jeito que todo mundo vê ele, pela sua exterioridade, ou seja, pela sua porcaria. Às vezes nós também enxergamos as pessoas somente porque elas aparentam ser. E o Zaqueu, apesar de tudo isso, ele procurava ver quem era Jesus, só que ele não conseguia. A iniciativa era bonita, ele procurava, mas não conseguia, principalmente por dois motivos. O primeiro, porque havia uma multidão ali. São Lucas sempre gosta de colocar Jesus no meio da multidão. A multidão impedia ele ver Jesus. E se você não tomar cuidado também, hoje a nossa tendência humana é ir onde a multidão está. E na multidão eu não tenho a minha experiência pessoal, na multidão eu não tenho a minha opinião, eu vou com a multidão. A multidão, ao mesmo tempo que ela pode ser muito boa, como uma multidão de uma procissão, ela pode ser um perigo também. Porque na multidão você é como se fosse iludibriado e perde a referência para fazer as escolhas certas. Na multidão, quando alguém grita, você grita também. Na multidão, às vezes alguém xinga, você xinga também. E a multidão aqui impedia ele ver quem era Jesus. A multidão também pode te impedir de ver a verdade, de conhecer Jesus. E a outra situação que o dificultava de ver quem era Jesus é porque ele era de uma estatura muito baixa. Ele era baixinho. É interessante que o Evangelho não fala quantos metros ele tinha. É porque mais de ser baixo, de estatura física, a baixeza dele é uma baixeza em outro sentido, no nível espiritual. Ele era baixo nas opções que ele fazia. Ele era baixo por causa do seu pecado. É aí que está a baixeza de Zaqueu.
E aí o que ele fez com esses impedimentos para ver Jesus? Ele correu à frente da multidão, subiu numa figueira, em alguns evangelhos vai dizer num sicômoro, para ver Jesus que ia passar por ali. Correr para uma pessoa muito rica é uma humilhação. E ele subiu nessa árvore. Quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhou para ele, lá de cima de onde ele estava da árvore, e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar na tua casa. Olha que bonito. Quem quer ver é Zaqueu, mas quem se encontra com Zaqueu é Jesus. A iniciativa é dele, é de Jesus. Zaqueu subiu num lugar alto, porque ele está acostumado de ser visto pelas pessoas pela sua altivez, por ter um cargo importante, chefe de cobrador de impostos, por ser muito rico. Então ele pensou que subindo no lugar alto, de destaque, ele iria conseguir ver Jesus. Ele até viu fisicamente. É como alguém que visse Jesus assim, com um binóculo em cima de um prédio muito alto, mas não viu Jesus de verdade, não experimentou uma relação com ele. Por isso que Jesus, que está lá embaixo, fala para o Zaqueu que está lá em cima: desce depressa, Zaqueu. Desce, porque não é nas nuvens que você vai me encontrar. Desce e coloca o pé no chão da realidade, enfrenta os teus problemas, que eu vou te ajudar, mas para isso desce. Desce para caminhar comigo, ao meu lado, não correndo na frente. E o Zaqueu então desceu e recebeu Jesus com alegria. E aí então, ele que quer ver Jesus agora se encontrou com ele. Olha que bonito, né? E aí, ao ver isso, todo mundo começou a murmurar. E dizem assim: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. São os julgamentos que você vai passar por escolher Jesus. Zaqueu ficou de pé e disse. O evangelho não diz que ele estava sentado ou deitado, mas ficar de pé é o mesmo termo grego para ressuscitar. Ou seja, Zaqueu não é mais a mesma pessoa, ele ficou de pé, é uma vida nova. Ele nasceu de novo, ele ressuscitou. E ele diz assim para Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Né? É a pessoa que se confessa, mas está disposta a realizar a satisfação, ou seja, a penitência, e reparar o seu pecado. Confessar é isso, é fazer alguma coisa em reparação ao que você cometeu. E Jesus diz para ele assim: hoje, Zaqueu, a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Olha, ele era judeu. Os judeus se consideram filho de Abraão. Mas como cobrador de impostos, ele não era mais considerado filho de Abraão. Ele era considerado um impuro, um pecador. Jesus está devolvendo a ele a dignidade de ser filho de Abraão. E Jesus termina dizendo: o Filho do Homem veio procurar o que estava perdido. Como o Evangelho da Misericórdia, ele foi procurar o filho perdido, ou os filhos perdidos, as moedas perdidas, né? A ovelha perdida. Ele veio procurar também a cada um de nós. Que esse evangelho desse lindo encontro de Jesus com Zaqueu te ajude também a fazer uma experiência de se encontrar com Jesus que está te buscando.